Bem, continuando, né, a aplicação do material, criação do material vidro, aqui eu criei 2 exemplos e aí a gente pode ver assim, tá legal, né, mas ainda não tá ideal. O que que seria um ideal do vidro? O vidro ele não reflete assim perfeitamente, né, um ambiente, tá? Ele tem um efeito que ele também permite passar transparência nele, tá? E aí o que acontece? Para isso a gente, dentro do Eevee, né, a gente vai ter que pegar, eu vou colocar aqui o material assim, ó, para vocês perceberem como é que fica, ó, essa refração dele, né? E aí analisando bem, você tem que aplicar uma certa transparência nesse vidro. E para isso a gente vai precisar ir lá no modo shading, né? Para quê? Para a gente criar um material mais próximo do real do vidro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Existe uma opção dentro dos shaders aqui, até mesmo lá no material, ó, quando a gente cria, em vez de ser o principal shader aqui, ó, tem uma opção que é Glass, tá? Ah, deixa eu voltar aqui, tem que estar selecionado o copo aqui que eu quero. O Glass, ele dá já uma noção idêntica àquela que a gente fez lá, né? Aumentei a transmissão, né, no Principal Shader. Eu vou até colocar aqui para vocês darem uma... Eu vou habilitar aqui o Screencast. Para tá aqui, mas ele sumiu, né? Tá aí, ó. Tá aqui. Então, assim, esse modo Glaze aqui, ó, eu vou até abrir aqui ele no modo do Principal Shader aqui, ó, que é o que a gente mais usa do Blender, só para dar uma relação. Então ele cria uma tabela de shader aqui menor, né, do que essa daqui. Ele basicamente aplica essa transmissão, né, 100%, e ele dá um índice de refração também, esse OR aqui, ó, que geralmente para o vidro fica nessa casa de 1.450, tá? E como é que a gente faz para melhorar isso aqui? A gente primeiro vai ter que fazer uma mistura, a gente vai ter que aplicar também aqui uma transparência nesse objeto. Porque, por exemplo, o reflexo aqui ele está dando em todo o copo. Só que tem partes desse copo que na vida real ele não vai aparecer essa reflexão, tá? Ele vai ser totalmente transparente, você vai ver ele total. Então a gente vai vir aqui num shader chamado Transparent. Aqui, ó. E aí a gente vai ter que unir esses dois. Como é que a gente faz isso? A gente une diferentes shaders, tá? Por meio de um outro shader chamado Mix Shader. Esse Mix Shader, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: ele tem um fator de mistura e ele tem as duas opções de shaders aqui, ó. Então a gente vai só arrastar e ligar aqui, ó. E aí esse daqui a gente coloca embaixo e esse transparente a gente coloca em cima. E aí, ó, conforme esse fator vai indo para a esquerda, ele vai dando a prioridade para esse primeiro aqui, que é simplesmente transparente. E esse outro fator que vai vindo para a direita, ele vai dando para esse shader que é o Glass. Então antes estava assim, ó, 100%. E agora a gente vai diminuindo, ou seja, existe um efeito no vidro que ele perde a reflexão, ele tem uma transparência, mas além disso ele perde a reflexão no vidro no mundo real. Mas essa reflexão ela é tida por um fator chamado Fresnel, né? Que também tem aqui, que a gente vai procurar, mas ele se escreve Fresnel. Isso aqui foi descoberto por eu até pesquisei aqui, um físico, né, chamado Fresnel, né? O nome dele é Augustin Jean Fresnel, tá? E aí vai um momento cultural aqui. E esse fator, ele é um fator de ótica, tá?
fator da matemática e tudo mais, da física, e aí você vai utilizar ele para ser esse fator que vai medir, né? Em vez de você configurar por aqui, ele vai ditar qual é esse fator. Então, quando você coloca ele aqui, ó, você verifica que vai mudar aqui, ó, tá? Olha só como é que vai ficar agora, tá? Verifica que o copo agora começa a ter uma noção muito mais próxima do real, tá? Da vida real, refletindo algumas partes, né, principalmente no canto. Só para você explicar melhor para vocês, ele basicamente dá esse efeito aqui, ó, tá? Esse aqui é o que ele dita. Ele vai ter essa parte mais branca é a parte que vai ter a reflexão e essa parte mais escura é a parte que vai ter a aplicação da transparência, tá? Então, ó, então se eu mexer aqui, ó, ele vê que ele vai mudando, né? Só que a gente, por padrão, vai colocar 1,45 porque é o fator real. Para melhorar ainda mais um pouco essa refração desse vidro, a gente vai adicionar ainda mais um shader, tá? Que é esse shader chamado Math, shader matemático. E aí a gente vai adicioná-lo aqui, ó, tá? Olha o que que ele faz. O que que ele faz? Ele te dá um pouco mais de controle a respeito desse índice de refração, tá? E aí eu testando, né, muito trabalho, hoje passei o dia fazendo isso aqui, basicamente. Você vai utilizar a função multiply, que a função multiply, ela vai ser o seguinte, ela vai adicionar, né, em cima disso daqui mais um controle. Então verifica se quando tem no add normal, ó, ele fica com um padrão normal. Quando você aplica essa função multiply, ele retorna naquilo lá, aquele efeito anterior, e agora você vai ter um controle de valor aqui, ó. Você vai ativar o clamp, tá? Esse clamp ele vai potencializar um pouco mais a sua opção. E aqui eu nos testes verifiquei que 100 daria um valor. E aí você vai ver isso aqui na internet, as pessoas colocando 100, 200, e olha como é que aconteceu. Não aconteceu nada demais. Então eu indico você ir trabalhando, né, um, um pouco dessa ação aqui, ó, tá? E verificar qual seria o melhor valor que ficaria para você, tá? Tem algumas opções que eu creio que eu coloquei esse valor aqui no 7, tá? Foi 7, esse aqui, tá? E aí você pode ter uma noção melhor aqui do vidro, ó, que uma parte dele vai ficar sem reflexão. É muito, como é que é? É muito sensível isso, aí você vai, ó, ajustando para o melhor resultado que você vai ter, ó. Tá vendo como as bordas vão ficar mais marcadas ou menos marcadas, ó? E aí você vai numa observação, vai vendo qual o melhor, digamos assim, eu vou colocar até aqui no render, né? Qual é a melhor configuração que vai dar um real, vai dar um aspecto mais realista para sua peça, tá? Então, esses aqui são os fatores. Aqui também, na parte direita aqui, ó, no material, tem algumas opções como Backface Culling, né, que você pode clicar aqui, ele meio que esconde as faces atrás, né, ou ele mostra, ó, e aí você clica aqui, ó, tem uma opção, ó, esse fundo não está bem marcado. Quando você clica nele, ó, esse fundo fica bem mais marcado, tá? Então dá uma noção de que, ó, a transparência tá bem legal, tá?
Então você pode marcar aqui, ó, como é que fica de um jeito, né? Sem esse multiply, ó, fica legal? Fica legal. Agora quando você coloca, olha a diferença, né? Você tem é, uma qualidade mais real desse objeto, tá? Essa transparência desse glaze, né? Ó, se você diminuir, ó, tá vendo? Então esse efeito Fresnel ele funciona dessa maneira, né? As partes mais tangentes à câmera que você está olhando, tá? Elas vão pegar uma reflexão mais digamos assim, completa, né? Uma reflexão pura. Quanto mais a câmera se aproxima da direção perpendicular, mais transparente ele vai ficar. Então essa reflexão vai se perdendo, né? Ela vai esfumaçando. Então aqui essa graduação aqui, ó, uma coisa é assim, essa taça sendo assim, outra coisa é essa taça, ó, dando um efeito muito mais realista, né? Ela ficando um pouco mais transparente em si, tá? Esse refraction depth aqui, ó, ele vai ajustar essa refração que você está vendo aqui, ó, do copo. Se eu aumentar aqui, ó, vê que ele fica dando um desvio, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, ele fica dando desvio bem aqui, ó. Se você coloca menos, ó. Se tiver zero, ele fica meio estranho também, ó, tá? Então eu recomendo você deixar, vai do gosto também, mas você pode colocar 0.1 ou 0.05, né? Se você quer um efeito um pouquinho menos, né? Ou deixar 1.1 mesmo, como eu fiz, tá? Então é essa nuance, essa pequena nuance na. Então fica aqui a dica, tá? E aí você pode fazer um render. Olha aí, ó, o copo. Beleza, né? Era isso. E aí você pode aplicar no material, né? Tendo esse material pronto, você pode aplicar o vidro lá no outro material, ó, certo? E aí tem um cubo aí de vidro. Ou você deixa o material aqui para a gente ficar analisando. É bom salvar. E é isso, Tom.